justamente no local icônico mais importante, eu diria, do Brasil, que a Revolução Constitucionalista de 1932 foi o maior movimento histórico que se tem notícia no âmbito da civilidade, no âmbito da cidadania e no âmbito da maneira como se transformou, não pelas armas, mas pela grande conquista democrática que nós obtivemos. Foi através da Revolução Constitucionalista de 1932. A gente observa muitas vezes, nós do Sul, a gente vê a Revolução Farroupilha, que é uma revolução também, é um movimento cívico muito importante, mas nada se compara ao movimento de São Paulo. Que São Paulo, como dizia o grande historiador Alfredo Leles Júnior, que participou também da Revolução, ele dizia que São Paulo era a locomotiva do Brasil, carregando, ele fazia essa conotação, carregando 20 vagões vazios, que eram o número dos estados da federação naquela época. Era a locomotiva, que era São Paulo, e os 20 vagões vazios, que eram os outros estados. Então a importância do estado de São Paulo, que já era um estado industrial e que tinha o maior PIB, era a maior economia do Brasil. Então, o motivo de eu ter escrito essa obra é um misto de uma biografia, é um tipo romanceada e histórica, que fala sobre um jovem combatente chamado Jovino Gomes da Silveira, que seria o meu avô, e que como é que ele chegou em São Paulo? Ele era paulista, mas ele era filho de um fazendeiro muito enérgico, em torno de uma vasta extensão de terra, e ele queria justamente desbravar, ser protagonista. Era a época da Primeira Guerra Mundial, estava em vias de acontecer a Primeira Guerra Mundial, e ele fala com o pai dele, pedindo para ir para a escola militar de Realengo, no Rio de Janeiro. Ele tinha medo que o pai não concedesse isso. Ele, com um jeitinho, falou com ele, o pai entendeu que ele queria mesmo ser um protagonista da história, e ele foi para o Rio de Janeiro, fez a escola militar, se formou um pouco antes dos tenentes, aqueles 22 do Forte, todos aqueles tenentes que eram Campos, o Juarez Távora, Siqueira Campos, Miguel Costa, todos aqueles tenentes que fizeram a escola militar. Eles formou antes. E foi designado, só que ele pensava que o Brasil ia mandar um contingente expedicionário para a Europa, para combater na Europa. Entretanto, o Brasil mandou apenas uma equipe de médicos e alguns aviadores, que acabaram nem entrando em combate. Então, ele foi designado por uma outra missão, num grupo, um quartel militar da cidade de Ponta Grossa, e lá na cidade de Ponta Grossa ele conhece a minha avó, se casa e fica em Ponta Grossa até 1928 e 29, bem na época da crise, da quebra da Bolsa de Nova York e a crise de 1929, que fez derrubar os preços do café, e a fazenda de meu bisavô, que era o pai dele, eles acabaram perdendo tudo. Ele tentou voltar, ele se reformou do exército brasileiro, tentou voltar para tentar salvar a fazenda do pai dele, não conseguiu, e eles perderam tudo.
tinham até cartório, eles eram muito ricos. E de uma vida assim, de bastante fausto, ele acabou ficando em completa pobreza. Ele foi morar lá na Barra Funda, começou a trabalhar como caixeiro viajante. E isso estoura a Revolução de 32, com ele já morando aqui. Ele imediatamente se alistou, ele conhecia algumas pessoas, conhecia o Fernando Salles, um comercial, que ele trabalhava na Casa de Tecido São Sebastião, que hoje não existe mais, e através desse contato comercial, o Fernando Salles conseguiu trazer ele já estava alistado no batalhão de caçadores, ele foi então transferido para o batalhão Fernão Dias Paes Leme, que foi combater justamente na frente leste, que fica ali na divisa com Minas Gerais. Então, o livro conta toda essa história, fala das agruras pelos quais ele passou, pela morte do Fernando Salles, e não posso deixar de citar uma outra coincidência aqui muito grande. Ele era amigo do Orlando de Oliveira Alvarenga, os dois eram amigos. E para ele, um dos fatores que levou ele a se alistar foi o fato dele ter perdido. Orlando não tinha morrido, porque Orlando ele não participou do ataque à legião lá do Miguel Costa. Revolucionário. Isso, ele não participou, ele estava passando por ali. Exatamente. Quando foi atingido por um tiro. E o meu avô ficou extremamente aborrecido com esse fato, e aí foi um dos motivos pelos quais ele se alistou. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu prestei atenção naquele escritor Carlo Ginzburg, que é partidário da microhistória, né? Então eu vi um livro da microhistória. Eu conto a história de general, ele não era general, ele não era comandante, não era nada. Ele era uma pessoa comum que de repente se viu cercado de inúmeras adversidades, e ele foi conduzido passou por todos esses problemas. E no final da guerra ele participou da Batalha do Morro do Gravi. Felizmente não foi ferido, porque ele estava levando papéis, ele esteve com o coronel Palimércio de Rezende, que deu ordens, emitiu uma ordem para que o exército ocupasse o Morro do Gravi, que era uma posição estratégica. E ele levava essas ordens para os soldados desse batalhão para subirem lá e ocuparem o Morro do Gravi. Nesse momento, um avião vermelhinho se aproximou e jogou uma bomba. E felizmente essa bomba não explodiu. Ele conseguiu correr, fugiu, se escondeu debaixo do pontilhão, e o avião, acho que certo, já estava com combustível, e foi embora. Mas o mais importante é que eu me baseei, essa história aqui, eu me baseei nas cartas que ele mandava do campo de batalha. As cartas para minha mãe, que era solteira, e a minha tia, uma tia querida que morou aqui em São Paulo, e quando eu era adolescente e vinha para São Paulo, eu adorava São Paulo, eu via nos ônibus escrito MMDC, eu ficava impressionado com tudo aquilo, né? Vindo lá, eu morava em Curitiba, e observava esses ônibus longos, escrito MMDC, eu ficava maravilhado com isso. Eu conversava com o meu avô mas o meu avô não era muito de conversar, ele não queria muito saber dessas histórias, sabe? Eu perguntava assim, vô, quantas pessoas você matou? Ele dizia assim, eu não matei ninguém. Eu disse, olha, pode ser que ele tenha matado. Aí ele falou que não matou. Mas então, o livro foi feito baseado nas cartas que ele me mandava,
nas histórias que a minha tia contava, e ela foi a primeira que me levou no Museu do Ipiranga, e tinha aquele quadro lindo, aquele quadro maravilhoso que tinha o estado de São Paulo, cercado aquelas trincheiras, os atiradores de um lado e do outro. Eu ficava maravilhado de ver, ficava horas parado olhando esse quadro, maravilhado. Naquela época eu já queria ser historiador, e cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu já decidi o que eu quero ser historiador. Ela falou assim: meu filho, por cima do meu cadáver, você vai ser historiador, você vai ficar pobre, vai morrer pobre. Isso foi minha mãe que me falou. Ou você vai ser médico, ou vai ser engenheiro, ou vai ser advogado, militar, ou vai ser advogado como o teu pai, mas historiador não vai ser. Mas minha mãe falou. Aí os anos foram passando, tudo, né? Eu acabei, depois de fiz medicina, me formei em medicina. Aí ficou rico. E resolvi fazer história. No crepúsculo da minha vida, resolvi estudar história. E daí eu escrevi esse livro, que é uma macro-história, cadernos de história, os acontecimentos históricos mundiais que impactaram a história do Brasil, e um livro de micro-história, mais ou menos como Carlo Ginzburg, que conta a história de uma pessoa comum como ele, que conheceu pessoas importantes nessa revolução, né? Como eu disse, conheceu Orlando de Oliveira Alvarenga, conheceu Palinércio de Rezende e outros comandantes também, porque ele fez uma visita, como está aqui dentro do livro, fez uma visita ao Estado-Maior do Exército. Ele era tenente, né? Quando ele deu baixa como militar em Ponta Grossa, no quartel de Ponta Grossa, ele era primeiro tenente do Exército Brasileiro. E ele deu baixa justamente para vir para cá, para cuidar da fazenda. Aí não deu nada certo, né? Aí não dava mais para voltar atrás. E foi bem na época que começou a Revolução, uma guerra civil, como falou o coronel, uma guerra civil. E eu escrevo aqui, ó, a Revolução Fratricida no Brasil, que provocou mais mortes que a expedição brasileira da Segunda Guerra. Falou lá fora. Exatamente, o senhor falou lá. Falou também. Isso, maravilha. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer mais alguma pergunta, e aqui dentro está uma pequena história, uma pequena contribuição sobre isso, mas o que mais me deixou feliz e mais me honrou com tudo isso foi a presença de vocês aqui, pessoas de extrema capacidade científica, e são pessoas extremamente cultas que estão aqui nesse momento, escritores e pessoas que conhecem história como o coronel. É uma maravilha, aproveitei demais a visita, achei espetacular, e agradeço ao Dr. Romaioli, e ao Dr. Luiz Fernando também, que me abriram as portas, me abriram aqui essa possibilidade de poder lançar um livro aqui, nessa tão igreja